Ok, pessoal, então dando continuidade ao nosso treinamento e depois da gente ter aprendido a dividir os circuitos, agora a gente vai conhecer aí os dispositivos de proteção, que aliás é o que vai proporcionar proteção para esse circuito que a gente aprendeu a dividir. Então prestem bem atenção no detalhe, pessoal. A gente vai começar pelos disjuntores termomagnéticos e também a gente vai aprender sobre as suas classificações. Observe que aí, de verde, tem as iniciais DTM entre parênteses, que são as iniciais da palavra disjuntor termomagnético, ok, pessoal? Então observe aí na sua tela vários modelos de disjuntores diferentes. Preste bem atenção, são vários modelos de disjuntores monofásico, bifásico, trifásico. E o objetivo de mostrar isso para vocês é para vocês saberem que existe modelos diferentes porque existe fabricantes diferentes, ok, pessoal? E aí é o seguinte, vamos verificar agora sobre a classificação dos disjuntores. Preste bem atenção no seguinte detalhe. E aí eu vou trazer na tua tela dois disjuntores bem parecidos mesmo, pessoal, da mesma marca, todos dois monofásicos. E se vocês prestarem atenção, todos dois suportam uma corrente elétrica de 10 amperes. Preste bem atenção no seguinte detalhe. Agora só tem uma diferença, gente, que é aí que a gente vai falar sobre a questão da classificação dos disjuntores. Presta bem atenção na setinha vermelha chegando aí, ó. Bem na ponta da seta, olha só, a primeira seta chegou na letra C e a segunda seta na letra B. É justamente aí onde está a classificação dos disjuntores, ok, gente? Essa classificação é o que a gente chama de curva. Mas que tipo de curva? Curva B, curva C e curva D. Então observa o seguinte, o disjuntor da esquerda é um disjuntor curva C, o disjuntor da direita é um disjuntor curva B. Então os dois são de 10 amperes, suportam uma corrente elétrica de 10 amperes? Sim. Então é o seguinte, o disjuntor da esquerda é um disjuntor de 10 amperes curva C e o da direita é um disjuntor de 10 amperes curva B. Ok, gente? Então vamos seguindo para a gente entender melhor aí esse detalhe da classificação. Então chegando uma dica aí para vocês, se liga na dica. E vai dizer o seguinte, disjuntores curva B. Vamos entender agora o que são os disjuntores curva B e onde eles são empregados. Então está chegando aí a seguinte informação que diz o seguinte: atuam instantaneamente para a corrente de curto-circuito entre 3 e 5 vezes a corrente nominal e são indicados para cargas resistivas com pequenas correntes de partida. Presta atenção, pessoal. Disjuntores curva B atuam instantaneamente para a corrente de curto-circuito entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Um exemplo, no disjuntor anterior que a gente mostrou para fazer a comparação, ele suporta uma corrente elétrica de 10 amperes, é a corrente nominal. Então, 3 vezes a corrente nominal daquele disjuntor, 30 amperes. 5 vezes a corrente nominal daquele disjuntor, 50 amperes, ok, pessoal? E assim sucessivamente. Então, preste bem atenção. Atuam instantaneamente para a corrente de curto-circuito entre 3 e 5 vezes a corrente nominal e são indicados para cargas resistivas com pequenas correntes de partida. Então preste bem atenção, exemplo de carga resistiva para você ficar entendendo, para você ficar manjando aí legal. Então preste bem atenção, o que são cargas resistivas? Olha só, pessoal, no exemplo, um forno micro-ondas, um chuveiro elétrico, um secador de cabelo e um expositor de alimentação. Observa aí, para manter bem quentinho. Mas por quê? Observa aí, todos esses 4 exemplos que está mostrando aí na sua tela, não significa que só existe esses não, gente. No exemplo, no geral, para vocês, equipamento que esquenta, ou seja, que tem resistência, é um equipamento de carga resistiva, ok, gente? Então, nos circuitos de proteção desses tipos de dispositivo, tem que ser um disjuntor curva B. E aí chegando mais uma dica aí para vocês, e agora a gente vai falar sobre os disjuntores curva C. Então preste bem atenção no detalhe que diz o seguinte: os disjuntores curva C, eles são projetados para cargas indutivas. Os disjuntores curva C são considerados de retardo e por isso são indicados para a proteção de pequenos motores de indução com média corrente de partida. Então vamos lá, chegando mais uma informação que diz o seguinte: o disjuntor curva C entende que a corrente de curto-circuito é 5 vezes mais que a sua capacidade. Preste bem atenção, o disjuntor curva C entende que a corrente de curto-circuito é 5 vezes mais que a sua capacidade. Ou seja, se o disjuntor é de 10 amperes, como foi a comparação anterior, preste bem atenção, se o disjuntor é de 10 amperes, em um curto-circuito ele desarmará com uma corrente entre 50 a 100 amperes.
Isso não demora para acontecer, gente, pois em um curto-circuito a corrente sobe ao infinito. Então é bem rapidinho mesmo, ok, pessoal? Vamos nessa, vamos seguindo. Preste bem atenção. Exemplo de carga indutiva. Preste bem atenção, pessoal. Exemplo de carga indutiva. Uma geladeira. Por que carga indutiva? Por causa do motor, ok, pessoal? Então, portanto, a geladeira, na verdade, ela não tem só carga indutiva, né? Ela pode ter uma carga resistiva também, através da iluminação, ok, pessoal? Tá certo? Ou um outro tipo de carga, mas a sua maior carga de uma geladeira, ela é indutiva devido ao motor, ok? Uma máquina de lavar roupa, seja ela de grande ou pequeno porte, ela é de carga indutiva, por quê? Por causa do motor. O motor precisa de campo magnético para funcionar, para trabalhar, ok, pessoal? Então, vamos nessa. Um aparelho de ar-condicionado, também ele tem um motor, e na verdade, no resumo, gente, todo equipamento que é movido a motor elétrico, ele é de carga indutiva, por causa do campo magnético que faz trabalhar aí essas máquinas, esses motores, ok? Por causa da indução, ok? Da indução magnética. Então vamos nessa, chegando mais uma dica aí para vocês, e a dica diz o seguinte: disjuntores curva D. Vamos falar agora do disjuntor curva D. Essa classe de disjuntor, pessoal, ele deve responder imediatamente para correntes entre 10 e 20 vezes a corrente nominal, e por isso são indicados para cargas indutivas com grandes correntes de partida. E olha só o exemplo, gente: motores elétricos. Ok? Motores elétricos. Então preste bem atenção no detalhe. Motores elétricos a partir de 5 CV. Mas quando a gente fala em motores elétricos a partir de 5 CV, gente, isso está mais incluído para os motores elétricos com fabricação mais antigas. Os motores mais atuais, para a gente considerar eles com grande corrente de partida, os motores atuais, só a partir de 7,5 CV. Vamos resumir melhor isso aí, a partir de 7 CV, tá certo, gente? Ele vai ter uma corrente de partida maior, então por isso os disjuntores têm que ser curva D. Tranquilo, gente? Então, essas são as classificação dos disjuntores. Lembrando que tem outras classificações, tem outros fabricantes que fabricam disjuntores com outras classificações, como por exemplo curva Z, mas isso é um outro detalhe que a gente não vai abordar aqui, tá certo, gente? Então, vamos nessa. Continuando falando sobre o dispositivo de proteção, agora a gente vai falar sobre o IDR. IDR. O que é isso, gente? Interruptor diferencial residual, ok, pessoal? E aí, chegando para vocês, modelos de interruptores diferencial residual, no caso os IDRs, então preste bem atenção. Observe aí os modelos, são IDRs. Vários modelos e vários fabricantes. Ok? Então, observem com detalhes. Agora preste bem atenção, DDR ou DR, né? Por que DDR ou DR? Vamos nessa, preste bem atenção. DDR, disjuntor ou dispositivo diferencial residual. Na verdade, olha só o detalhe, preste bem atenção na imagem que está aparecendo agora. Quando nós temos um IDR, gente, é somente um interruptor diferencial residual, ok? Nessa imagem aqui, o que é o interruptor diferencial residual? É só esse aqui do meio, ó. Esse aqui é o IDR, ok, gente? Aliás, só corrigindo, é o da direita. O da direita aqui é o IDR, ok, gente? O da esquerda, preste bem atenção, o da esquerda é um disjuntor termomagnético, é um disjuntor normal. Então a junção de um disjuntor normal termomagnético com um IDR, ele forma o DDR, que é um disjuntor diferencial residual. Ok, gente? Então vamos lá, de novo. Observe aqui essa imagem da direita. Ele é somente um IDR, é um interruptor diferencial residual. O da esquerda é um disjuntor termomagnético. Então, quando junto o disjuntor termomagnético e o interruptor diferencial residual, forma o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Então, ele faz as duas funções, tanto de proteger o circuito contra corrente, contra fuga de corrente e também contra curto-circuito. Quando é somente o IDR, ele não protege o circuito contra curto-circuito, e sim contra fuga de corrente, tá certo, gente? Então essa é a diferença de DDR para DDR ou DR e também o IDR, tranquilo, pessoal? Porque DDR, disjuntor diferencial residual, o DR significa só diferencial residual e o IDR é interruptor diferencial residual. Então essas são as diferenças básicas.
E aí, continuando, observem imagens agora dos DDRs. Então, se você observar nessa imagem, observem aí que é a junção do IDR e do disjuntor termomagnético. Observe aí, gente, essa imagem aí. Esse é um disjuntor diferencial residual monofásico. Observe a entrada para fase e neutro. Beleza, gente? Tranquilo? Observe aí um outro modelo chegando aí para vocês, ó. Também de DR ou DDR, disjuntor diferencial residual. Ok? E aí, vamos verificar agora a diferença entre o DR e o IDR. Preste bem atenção. IDR. Olha só o modelo, gente. DR. Observem o modelo. A diferença é entre os dois. Agora, lado a lado, observe o IDR. E observe agora o IDR. Então, como eu havia dito para vocês, o IDR é o interruptor diferencial residual, então ele serve para proteger o circuito contra fuga de corrente. Então é por isso que quando uma pessoa geralmente é eletrocutada, acontece uma fuga de corrente, ele está entendendo que há uma fuga de corrente e ele desarma. Já o DR, ele faz as duas funções. Observe o seguinte, só lembrando, pessoal, que o IDR ele não desarma em ocasião que está acontecendo um curto-circuito. Já o DR, ele vai desarmar tanto por curto-circuito quanto por fuga de corrente, ok, gente? Então essa é a diferença entre os dois, apesar do nome ser bem parecido, tranquilo? Vamos nessa então, vamos seguindo. Exigências da NBR 5410 para interruptor e disjuntor DR. Prestem bem atenção, pessoal. Devem ser instalados em tomadas de cozinhas, copa-cozinhas, lavanderias, área de serviço, garagem e a todo lugar interno molhado ou sujeito à lavagem. Por que isso, gente? Porque quando tá molhado a resistência fica mais baixa, inclusive o corpo do ser humano, tá certo, gente? Por isso que a NBR 5410 recomenda ser instalado os disjuntores diferenciais residuais, os IDR, nesses ambientes, ok? Sujeito à lavagem, tranquilo, gente? Então, vamos nessa, seguindo. Tomadas em áreas externas também devem ser instalados os disjuntores de proteção, no caso, os DRs ou IDRs, ok, gente? E tomadas internas que alimentam equipamentos em áreas externas, ok? Então todos esses lugares tem que ser instalado esse dispositivo de proteção. Ponto de tomada onde existe banheira ou chuveiro também, principalmente é indispensável o circuito de chuveiro não ter um disjuntor diferencial residual, não ter aí um disjuntor ou um interruptor diferencial residual, tá certo, gente? Tem que ter, isso é obrigatório por norma, tranquilo, gente? Então, chegamos ao final dessa explicação e na próxima aula a gente vai continuar aí falando sobre dispositivo de proteção, só que na próxima aula a gente volta falando sobre os DPS, tá certo, gente? Então, um grande abraço, tchau, tchau.